Shabbat Shalom. Uns 25 anos atrás, quando eu fui morar em Israel, tinha um jogo que os israelenses gostavam de jogar, principalmente o pessoal que saía do exército. E a ideia era a seguinte: você precisava pegar qualquer coisa e dividir em 3 pedaços. Então, se a gente pegasse açúcar que está lá fora, a gente pode dizer que açúcar é formada pelas paredes, pelo teto e pela decoração. Se a gente pegar essa cerimônia de Kabbalat Shabbat, numa análise um pouco rabinocêntrica, a gente vai falar que tem as rezas que vêm antes da prédica, tem a prédica, e tem as rezas que vêm depois da prédica. Se a gente pegar uma bola de futebol, a gente vai falar que tem um lado de fora, o lado de dentro e o ar que está dentro da bola. Então tudo era dividido em três partes. Essa ideia de dividir as coisas em um número fixo de partes é tão divertida, pelo menos nos primeiros 5 minutos da brincadeira, quanto ela é superficial nas análises. Mas vamos tentar mais uma dessas divisões em categorias. Quando eu estava no seminário rabínico, eu tinha um colega de classe, um amigo querido, o hoje rabino Dan Michaelberg. Ele dizia que tem 2 tipos de judeus: os judeus que comemoram Sukkot e os judeus que não comemoram Sukkot. É óbvio, né? Você colocar o não, né? Você tem as pessoas que, sei lá, gostam de se vestir de branco, as pessoas que não gostam de se vestir de branco. Mas a ideia do Dan Michaelberg é que Sukkot é das poucas festas judaicas que não falam de perseguição, em que os judeus não são vítimas. É uma festa na qual uma das obrigações religiosas é da gente se alegrar. V'samarta bechagecha. É passar esse tempo felizes, né, buscando formas divertidas de se engajar com a tradição judaica. E mesmo assim, a verdade é que muitos de nós, a gente estaria no grupo dos judeus que não comemora Sukkot. Essa é a verdade. Por quê? Por que será que Sukkot não tem o mesmo status que tem Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ou até o Shabat? O Shabat acaba tendo uma importância maior para a gente do que tem Sukkot, Shavuot. A gente tem alguns bons motivos para dar de desculpa. Uma overdose de judaísmo, né, pessoal? A gente passou horas rezando em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, e a piada entre os rabinos é que nesse ano específico, Sukkot chegou 5 dias depois de Yom Kippur. Né? E é tudo corrido, você não está cansado de tanto tempo de sinagoga. Então se a gente contar com Shmini Atzeret e Simchat Torah, Sukkot são 9 dias. Então, depois daquela maratona, você encarar uma outra maratona de mais 9 dias, então você tem ali uma desculpa. Outra desculpa é que a gente não tem espaço em casa ou no prédio para construir uma sukkah. E aí comemorar Sukkot sem sukkah parece meio estranho. E ainda em São Paulo, nessa época do ano, é invariável, né? Não sei se vocês deram conta. O último dia do inverno foi o dia mais quente do ano. Mas o dia seguinte foi o primeiro dia da primavera, a temperatura despencou. Né? Parece que estavam esperando a chegada do Sukkot. E o Sukkot sempre chove, sempre faz frio, e ficar na sukkah realmente é um incômodo. Né? De quem faz essa ideia de construir uma sukkah que tem um teto que deixa a água entrar? Mas a verdade é que, apesar de todas elas serem boas, todas essas são desculpas. Se a gente quisesse mesmo comemorar Sukkot, a gente arruma um jeito de vir na Sukkah da CIP, ou vir nas muitas Sukkot que a Hebraica construiu. A gente acaba se aproveitando mais desses argumentos como desculpa do que, de fato, esses argumentos explicam por que Sukkot não virou um campeão de audiência. Eu queria começar a pensar nesse assunto, vindo da direção um pouco contrária. E a pergunta, pensando um pouco nas 2 categorias que o meu amigo, o rabino Dan Michaelberg, criou, é que papel
na vida de cada um de vocês tem o judaísmo? Fazendo a pergunta de um outro jeito, quando termina o Kabbalat Shabbat, quando vai dar 8 e pouquinho, a gente vai encerrar aqui o serviço. O judaísmo continua tendo algum impacto na tua vida, como uma fonte permanente de práticas, de valores, de modo de pensar e enxergar o mundo? Ou o judaísmo fica adormecido, importante, mas adormecido, até a próxima sexta-feira? É um judaísmo que acontece de sexta-feira em sexta-feira. Posso contar que eu até, nessa época, 25 anos atrás, eu estava na categoria que não era nem de sexta-feira em sexta-feira. O judaísmo tinha uma importância pequena na minha vida. E eu costumo dizer que a educação judaica que eu recebi nos anos 70 e 80, me mostraram uma frestinha de judaísmo. É como se alguém abrisse a porta, assim, só um pouquinho, por essa frestinha, eu enxerguei um pedacinho do judaísmo. Mas essa pequena fração me foi apresentada como se ela fosse o todo. E eu olhei esse pedacinho que eu consegui enxergar por essa frestinha na porta. Eu falei, quer saber? Não tem nada a ver comigo. Vou embora. Se tudo que o judaísmo tem para apresentar é esse pouquinho que eu vi pela frestinha na porta, eu não me reconheci naquele judaísmo. E foi só muitos anos depois, quando eu estava vivendo em Israel, que eu descobri que aquela frestinha não era o judaísmo inteiro. Que tinha um mar inteiro, além daquele pouquinho que tinham me mostrado. E naquele universo todo, eu passei a me deliciar, eu passei a me enxergar, passei a encontrar relevância nos aspectos mais diversos da minha vida. Passei a encontrar relevância nos alimentos que eu comia, nas roupas que eu vestia, nos valores pelos quais eu vivia, nos assuntos que eu decidi estudar e nas causas para as quais eu me voluntariava. Foi nesse segundo momento que eu consegui enxergar em Sukkot oportunidades de conexões, oportunidades de pensar nas formas em que as nossas vidas são cheias de vulnerabilidade, do mesmo jeito que a Sukkah, que precisa ser instável e vulnerável. Comecei a pensar na responsabilidade que eu tenho para com quem vive na situação de profunda vulnerabilidade o ano inteiro, no desafio de encontrar forças para a gente se alegrar vivendo em um mundo quebrado, instável e vulnerável. Muitos de nós, educados nesse judaísmo limitado, nesse judaísmo da fresta, a gente adora falar em viver uma vida guiada pelos valores judaicos. Mas quando a gente fala assim, tá bom, me conta, quais são esses valores judaicos pelos quais você vive a tua vida? Pessoal, nunca encontrei ninguém que conseguisse encher os dedos das duas mãos. A gente vive uma crise do nosso relacionamento com o judaísmo e a gente parece ser incapaz de dar os passos necessários para superar essa crise. Na Parashá dessa semana, Parashá do Shabbat, Chol HaMoed Sukkot, a gente tem algumas das cenas mais íntimas, mais bonitas de toda a Torá. Acontece na sequência do bezerro de ouro. Se vocês lembram, Moshe fica bravo, destrói as tábuas, Deus fala para Moshe, quer saber o que, cara? Eu vou matar todo mundo e vou começar o povo de novo só com você. Moshe fala que então ele vai embora. Está numa crise naquele relacionamento. E daquele momento de crise, Deus e Moshe começam a buscar reconciliação. Animado pela intimidade da conversa, Moshe chega para Deus e diz, posso ver a tua cara? Me mostra a tua face. E Deus responde, ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. Mas vamos fazer o seguinte, fica ali naquele penhasco, ali tem uma pedra, fica ali na pedra, eu vou passar pelo penhasco, e quando eu passar, eu vou colocar a mão no teu rosto. Eu vou ficar com a mão no teu rosto e vou passar, e eu vou tirar a mão do teu rosto assim que eu passar, e você não vai poder ver a minha face, mas você vai poder ver as minhas costas.
É de uma intimidade essa ideia, para quem entende isso como metafórico, literal, tem uma beleza, né, de uma intimidade nesse relacionamento. E aí, Deus ainda na sequência chega para Moshe e fala, e quer saber o quê? Esculpe o novo jogo de tábuas da lei. Porque aquele primeiro jogo de tábuas da lei, Deus tinha esculpido, Deus tinha escrito, tinha dado tudo errado. E aí Deus fala, dessa vez a gente vai fazer junto. Você esculpe o jogo das tábuas da lei. Será que, na nossa própria relação com Deus e com a tradição judaica, é possível estabelecer esse projeto conjunto, em que a nossa voz valha, e que a tradição conte, e que a gente consiga buscar um momento de intimidade e reconciliação, como esse que está descrito na Parashá dessa semana? Será que a gente está disposto a fazer? Percebe que tanto Deus quanto Moshe se dispuseram a caminhar para o encontro. Os dois estavam rompidos, os dois estavam bravos um com o outro. Moshe não conseguiu tudo o que ele queria, mas ele conseguiu restabelecer essa relação. Será que a gente está disposto a chutar essa porta que faz com que a gente enxergue só uma frestinha e encarar o impacto e a consequência de a gente enxergar todo o oceano da tradição judaica e correr o risco de, ao invés de dizer, eu não me enxergo nela, de repente ser apresentado por uma tradição judaica na qual sim você consiga se enxergar? Mas aí você perde a desculpa de dizer, não tem espaço no prédio, e é logo depois de Yom Kippur, e vai chover. No momento em que esse judaísmo fizer o clique de começar a fazer sentido para você, será que você está disposto a criar o espaço para que ele aconteça, para que ele floresça de verdade? Daqui a alguns dias, em Simchat Torah, a gente vai terminar de ler a Torá e vai começar a ler de novo. A gente termina com Parashat Vezot HaBracha. Nela, no comecinho da Parashá, tem um poema bênção, que Moshe dedica a todo o povo de Israel. E nesse poema bênção, Moshe diz essa frase, que muitas vezes a gente canta na sinagoga, Torá, 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 tziva lá no Moshe, Torá, tziva lá no Moshe, Morashá, Kehilat Yaakov. Moshe nos ordenou a Torá, uma herança para a comunidade de Yaakov. Os comentaristas ao longo dos séculos discutiram qual o papel dessa Torá que Moshe ordenou ao povo judeu. O Baal Shem Tov, o fundador do judaísmo racídico, disse que o objetivo de toda a Torá é que cada pessoa se transforme em uma Torá. Ou seja, que todas as ações, das mais prosaicas às mais complexas, do amarrar o sapato a desenvolver as estratégias financeiras mais sofisticadas, tudo nas nossas vidas deviam ser exemplos do nosso comprometimento judaico. A bênção que a gente faz ao estudar a Torá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torá. Você é abençoado, Adonai, nosso Deus, soberano do universo, que nos santificou com as tuas mitzvot e nos instruiu a se ocupar com as palavras da Torá. A gente não faz a bênção por você abençoado que nos instruiu a pensar na Torá, a filosofar sobre a Torá, a discutir a Torá. É para a gente se ocupar com as palavras da Torá, é para ficar embaixo da unha sujo com Torá, da gente realmente se mergulhar nessa Torá. A Torá, e aqui eu não estou falando só dos 5 livros, estou falando da tradição judaica, tem o potencial de ser essa guia mestra pela qual a gente vive todos os nossos momentos. Em diálogo, não é uma Torá externa, ditada, que você fala, não, mas é uma Torá do diálogo, desse segundo jogo de tábuas, construído por Moshe para ser escrito por Deus. Será que a gente consegue renovar a relação de cada um de nós com a tradição, desenvolvendo-a com criatividade, com conhecimento, com engajamento, com paixão? Será que funcionaria? Então esse é o meu desafio, para mim mesmo e para cada um de vocês, para esses 5.782, que começou hoje acho que é dia 18,
começou então há 18 dias. E para esse novo ciclo de Torá, que se inicia agora no meio da semana, será que a gente consegue olhar a tradição judaica com olhos diferentes? E com esses novos olhos criar o espaço para a tradição judaica e para a Torá ocuparem as nossas vidas. Hag Sameach, Shabbat Shalom. Hag Sameach.